Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Nós iremos agora para o 8º kit pedagógico. E a atividade número 7 do 8º kit é de ciências, é sobre partes das plantas. Vou ler o texto para vocês. As partes das plantas são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. As plantas são seres vivos e, assim como as pessoas, elas também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. A diferença é que elas são vegetais. Para as plantinhas viverem, cada parte delas tem que fazer o seu trabalho. Vamos saber quais são essas partes e como funcionam na planta. Conheça cada parte da planta. Raiz. A raiz é a base das plantas. O seu trabalho é puxar da terra a água e os nutrientes para as plantinhas. Caule. O caule é a parte que deixa a planta de pé. O seu trabalho é levar os nutrientes que a raiz sugou e repartir pela planta toda. Ele também pode ser chamado de tronco. Nem sempre eles são iguais. Cada planta pode ter um caule de tamanho, formato, textura e cor diferentes. O caule é muito importante. Eles servem para fazer móveis, o lápis e o papel que usamos. A folha. A folha é verdinha porque tem clorofila, que é como se fosse uma tinta. O trabalho da folha é transformar a luz do sol em energia. Isso faz com que as plantinhas cresçam saudáveis. Ela também é responsável pela respiração da planta, transformando gás carbônico em oxigênio e vice-versa. Flor. A flor deixa as plantinhas mais bonitas e cheirosas, mas o seu trabalho não é só enfeitar as plantas, não. A principal tarefa da flor é formar os frutos e as sementes. Fruto. O fruto é a parte da planta que nós mais comemos. Os frutos são gostosos, nutritivos e também têm o trabalho de proteger as sementes. Semente. A semente é pequenininha e fica escondida dentro do fruto. O seu trabalho é dar origem a uma nova planta. Atividades. A atividade 1 é numere a segunda coluna, funções das partes das plantas de acordo com a primeira coluna. Então, a primeira coluna, partes da planta. 1. Raiz, 2. Caule, 3. Folhas, 4. Flores, 5. Frutos e 6 sementes. Depois, aqui ao lado, nós temos a função das partes das plantas. Então, o que vocês irão fazer? Vocês vão observar a numeração e o que está escrito na frente e vão colocar aonde está entre parênteses. O que é por meio delas as plantas respiram? Qual que é? A raiz, o caule, a folha, as flores, os frutos ou a semente? Então, vocês vão colocar qual número que é. Depois, dão origem às novas plantas, são responsáveis pela reprodução, sustentam os galhos, as folhas e os frutos, absorve água e sais minerais do solo, protegem as sementes, fixa a planta ao solo, transporta nutrientes para a planta e possui clorofila. Esta é a atividade número 1. A atividade número 2, vocês escrevam nas linhas abaixo quais são as partes da planta que você consegue observar na árvore do desenho acima. Então, vocês vão observar a árvore e ver quais partes das plantas vocês conseguem observar. E colocarão aqui, escreverão nas linhas abaixo. E a número 3. Acompanhado de um familiar, vá até o quintal ou um vaso de planta que tem em sua casa ou apartamento e observe as partes que essa planta possui e escreva nas linhas abaixo. Pesquise o nome dela, toque e observe a textura das folhas e do caule. Então, vocês realizarão essa atividade acompanhado de um familiar, observando a planta, procurando saber o nome dela, junto de um familiar, e vocês vão colocar nas linhas abaixo quais são as partes que essa planta possui, tá ok?